A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estou de volta para o nosso compromisso aqui, para mais um vídeo no canal, falando da bondade, das misericórdias do Todo-Poderoso. Ultimamente eu estou trazendo os profetas, né? Falando um pouco sobre os profetas. Já falei sobre Elias, Eliseu e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jeremias. Algumas mensagens são poucas, para o vídeo não ficar muito longo, mas quem ele era, como foi sua vida, seu ministério, quando começou, quando terminou, informações básicas, porém importantes. Amém? Se você é novo no canal, eu já peço que você se inscreva aqui, venha fazer parte da família. Curta, comenta, compartilha os vídeos, teu joinha se tu gostou, compartilha se achar pertinente e ativa também o sininho das notificações e aí não perde nenhum vídeo. O YouTube entende com isso que você gosta, ele passa também para outras pessoas. Com isso você vai me ajudar e ajudar a outras pessoas também. Amém? Então desde já agradeço a presença de vocês aqui comigo. Já rogo por vós as orações, rogo de vós, aliás, as orações a nosso favor. Continuo apresentando cada um de vocês nas mãos do Todo-Poderoso. Eu desejo que essa mensagem encontre você, sua família, sua vida, tudo que lhe pertence, debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. Que vá tudo bem com todos. Amém? Vamos ler então, para ganharmos tempo, o nosso versículo base para a nossa história, para a nossa mensagem hoje. É sobre Jeremias, como eu já falei. Vou falar um pouquinho sobre o profeta Jeremias. Então o versículo tá Jeremias 1, do 6 ao 8, que diz assim: Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo maravilhoso, né? O Senhor chamando aqui Jeremias, e Jeremias dizendo que ele não sabia falar, se comparando a uma criança. Isso aqui foi o chamado de Jeremias, o chamado de Deus na vida de Jeremias para seu ministério como profeta. Ele prontamente, acredito que ficou com medo. É uma responsabilidade muito grande, entendo perfeitamente. E aí botou todos os obstáculos, mas o Senhor disse: não tenha medo, não se apavore, eu estou contigo. Então Deus, nós sabemos, né? Quando ele manda, ele se responsabiliza, não temos por que temer. Então quem foi Jeremias? Falar um pouquinho sobre os seus pontos fortes e seus êxitos, lição de vida que a gente extrai da história dele, as informações essenciais, seu pai, seu nascimento, onde ele nasceu, onde ele viveu. Jeremias, aqui diz as informações essenciais: local, Anatote, ocupação, profeta, familiares, não fala sobre a mãe, mas fala apenas sobre o pai, Ilquias. E quem foram os seus contemporâneos? Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias e Baruque. Foram os contemporâneos de Jeremias. Então Jeremias, como as informações básicas aqui já falou, ele nasceu em Anatote, é uma cidade que fica no território de Benjamim, ficava, filho de Ilquias, e foi chamado para profeta, iniciou o seu ministério em Jerusalém, saiu de Anatote e veio para Jerusalém, quando ele iniciou seu ministério como profeta. Iniciou por volta ali do 650 mais ou menos antes de Cristo, e foi até o exílio babilônico, que foi ali por 586, 587, também antes de Cristo. Então seu ministério durou mais ou menos uns 40 anos. Ele foi profeta em Judá, reino do sul. Era Israel, o reino do norte, e Judá, reino do sul. Judá tinha como capital Jerusalém. E Jeremias, a particularidade dele é que ele foi um profeta chamado por Deus para levar a mensagem ao povo, para levar o povo ao arrependimento, para trazer o povo de volta para Deus. O povo de Deus, eles estavam metidos com tudo quanto Deus não se agradava, principalmente a idolatria naquela época. E Deus nunca viu isso com bons olhos, na verdade Deus nunca aceitou. Então Jeremias foi chamado para isso. Ele começou
no seu ministério profético no reinado de Josias. Josias já era rei quando ele iniciou. E depois de Josias vieram esses aqui que eu falei. Jeoacás, Joaquim, Zedequias, que foi o último colocado por Nabucodonosor quando o povo foi levado cativo. Então ele veio, a sua mensagem falava sobre arrependimento. Então, querendo trazer o povo ao arrependimento das suas práticas, dos seus pecados, para que o povo se voltasse a Deus. Porque, na verdade, nunca foi da vontade de Deus punir. Deus queria que o povo se arrependesse para que não fosse preciso a punição tão severa. Mas o povo não se arrependeu, não deram ouvidos. Então, ele já voltou profetizando, o arrependimento já tinha terminado, não existia mais tempo para arrependimento. O castigo agora era inevitável. Então, ele já veio profetizando o exílio babilônico. Ele já veio profetizando que o povo seria levado cativo para a Babilônia. Mas ele também profetizou que Deus restauraria seu povo, que o povo passaria ali 70 anos cativo, mas que eles voltariam para sua terra caso se arrependessem das maus condutas e se voltassem a Deus. Deus os restauraria e trazia de volta para sua terra natal. Profetizou também a perda da cidade, quando eles foram cativos, perderam a cidade prometida. Profetizou que Deus levantaria um remanescente para levá-los, para aproximá-los através da graça a Deus. E se cumpriu no Novo Testamento, né? Ele já estava falando, fazendo menção ali de Jesus Cristo. Então Jeremias foi um profeta muito importante, como todos os outros. Seu ministério foi diferente. A gente olha o ministério de Elias, o ministério de Eliseu, foi mais, teve muitas ação de milagres. Deus operou muitos milagres através dele. Jeremias foi mais um profeta chamado para ir ao povo falar. Falar ao povo, trazer o povo ao arrependimento. Para que o ruim que Deus estava vendo que ia acontecer, não acontecesse. O Senhor sabia, mas o povo precisava ser avisado, para depois não reclamar. Então, Jeremias, ele era aquela pessoa que ele se envolvia demais com suas próprias mensagens, com suas próprias profecias. Ele sentia, ele trazia para o lado pessoal. Ele se angustiava tanto, ele se lamentava tanto por ver a dificuldade que o povo ia passar, a tristeza que o povo ia viver. Cativeiro não é brincadeira. Ele se emocionava tanto com isso, se lamentava tanto. Várias partes do próprio livro dele, que leva seu nome de Jeremias, a gente vê ele se lamentando. Por conta desse lamento, ele ganhou esse título de profeta das lágrimas, ou profeta chorão. Porque ele chorava, ele se lamentava, ele reclamava, ele se entristecia. Mas o povo não queria nada, com nada. Precisava realmente de um castigo severo e foi o que aconteceu. Então começou o seu reinado. Durante o reinado do rei Josias, ele começou seu ministério, aliás, durante o reinado do rei Josias. Saiu, ele ficou em Jerusalém, ele não foi cativo para a Babilônia. Nabucodonosor deixou-lo em Jerusalém com uma pouca quantidade pequena de pessoas que ali ficaram. Mas depois, eles precisaram ir para o Egito. Houve ali uma ameaça da parte da Babilônia para eles. Correram, fugiram e Jeremias também foi para o Egito. A Bíblia não diz, mas alguns historiadores falam que ele morreu ali mesmo no Egito. Acham que ele viveu até os seus 70 anos, mais ou menos, e morreu no Egito. Não se sabe. Biblicamente falando, ele saiu para lá, né? Terminou seu ministério. Mas aí nós vemos o quão importante foi ele. Aí aqui a própria Bíblia de aplicação, de estudo, aplicação pessoal diz: pontos fortes e êxitos de Jeremias. Ele escreveu 2 livros no Antigo Testamento. Um leva seu nome, livro de Jeremias, e Lamentação. Tinha que ser, né? Lamentações. Ministrou durante o reinado dos últimos 5 reis de Judá, isso que eu já falei. Foi um incentivador da grande reforma espiritual que ocorreu no reinado de Josias. Agiu como um fiel mensageiro de Deus, apesar de ter sofrido muitos atentados contra a sua vida. Ficou tão profundamente entristecido com a condição decaída de Judá, que ganhou o título de profeta chorão. E lição de vida que nós extraímos com sua história diz assim: a opinião da maioria não é necessariamente a expressão da vontade de Deus. Embora o castigo pelo pecado seja severo, há esperança na misericórdia de Deus. Deus não aceitará uma adoração vazia,
ou que não seja sincera. Servir a Deus não garante segurança terrena. Não, eu sirvo a Deus, então aqui eu não vou passar por nada de ruim, de jeito nenhum. A Bíblia diz, né? Aflição e tribulação. Normal, natural. Mas nem por isso a gente vai deixar de servir. E, como diz uma das, né? A opinião da maioria não é necessariamente a expressão da vontade de Deus. É porque todo mundo está dizendo que Deus concorda. Embora o castigo do pecado seja severo, há a esperança na misericórdia. Deus, ele levantou Jeremias para profetizar a decadência de Judá, mas por conta de quê? Do pecado de Judá. O culpado de terem ido para o cativeiro babilônico foi deles mesmos. Não teve nada a ver com Deus. Deus puniu pelo pecado deles. Então levantou Jeremias para profetizar que eles seriam levados cativos e ao mesmo tempo que eles tivessem ânimo, porque seriam restaurados, restituídos à sua cidade, à sua terra natal, mas depois de 70 anos. Mas se eles se convertessem, se eles voltassem a Deus, Deus tiraria de lá, libertaria. Deus os restauraria. Então Deus, ele não apenas pune, na verdade ele nos pune porque a gente faz por onde? Mas logo vem a misericórdia. Não é porque o castigo foi severo que a misericórdia não o acompanha, né? O Senhor é justo demais. Então, um trechinho aqui da conclusão diz assim: a perseverança não é uma qualidade comum. Muitas pessoas carecem de comprometimento, cuidado e disposição duradouros, qualidades vitais para que se mantenham firmes em uma tarefa, a despeito de todas as probabilidades contrárias. Mas Jeremias foi um profeta que perseverou. O chamado de Deus a Jeremias revela como ele nos conhece intimamente. O Senhor teve apreço por nós antes que qualquer pessoa soubesse que existiríamos. Cuidou de nós enquanto estávamos no útero da nossa mãe. Planejou nossa vida enquanto nosso corpo ainda estava sendo formado. Ele tem mais consideração por nós do que nós mesmos. Jeremias teve que depender do amor de Deus enquanto perseverava. Seu público era normalmente contrário ou apático às suas mensagens. Ele foi ignorado e sua vida frequentemente foi ameaçada. O profeta sentiu tanto alegria pelo despertamento espiritual de Judá, quanto tristeza pela idolatria da nação. Com exceção do rei Josias, Jeremias assistiu rei após rei ignorar suas advertências e conduziu o povo para longe de Deus. Ele viu seus companheiros profetas serem assassinados. Ele próprio foi severamente perseguido. Finalmente assistiu à derrota de Judá nas mãos dos caldeus. Jeremias respondeu a tudo isso com uma mensagem divina e lágrimas humanas. Ele foi o primeiro a sentir o amor de Deus por seu povo e a rejeição deste amor por parte dos judeus. Porém, mesmo quando se sentiu magoado e pensou em desistir, Jeremias manteve a convicção de que tinha de avançar. Deus o chamou para perseverar. O profeta expressou sentimentos intensos, mas foi capaz de enxergar além e contemplar o Deus que logo executaria a justiça. Posteriormente, mostraria a sua misericórdia. Glória a Deus. Pode ser fácil para nós nos identificarmos com as frustrações e com o desânimo de Jeremias, mas precisamos perceber que a vida deste profeta é também um encorajamento à fidelidade. Amém? Glória a Deus. Jeremias, ele foi fiel, ele foi perseverante. Ele cumpriu o propósito de sua vida, aquele que Deus tinha estabelecido. Ele sofreu demais, como já falei, ele foi perseguido, ele foi preso, sua vida correu risco várias vezes, passou de morrer. Viu coisas absurdas, com exceção, como diz aqui, do rei Josias. Nenhum outro, durante o ministério de Jeremias, tinha temor a Deus, nenhum. Todos eles faziam o que era desprezível aos olhos do Senhor. Por isso que Judá foi levado cativo, não teve como escapar. Amém? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, da mensagem, do profeta, conhecido um pouco mais quem foi Jeremias. Não trouxe tudo, porque como eu já falei, o vídeo fica muito grande e muito extenso. Não dá para falar aqui todo, mas fiz um apanhado, fiz um resumo de tudo mais importante que eu achei. Acredito até que esse vídeo está mais completo do que o que foi de Elias e de Eliseu. Eu trouxe
procurei trazer mais informações aqui sobre o profeta Jeremias. Amém? E eu agradeço então a presença de vocês aqui comigo. Já fica o convite para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Cristo. Eu desejo que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas. Não só hoje, mas para sempre. Eu estou gravando, mas eu estou com uma visita aqui do meu lado. Essa é Penélope. Ela estava aqui durante toda a gravação do vídeo, caladinha ali, sentadinha. Agora ela está mexendo. Vocês conhecerem uma das minhas meninas. Amém? Então fiquem todos na paz de Cristo. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, mais uma vez eu digo. Continue orando por nós e nós continuaremos orando por cada um de vocês. Fiquem com Cristo, na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.